castelo forte é o nosso Deus. Irmãos, nós estaremos trazendo a palavra nesta oportunidade, baseado no livro de Lucas, capítulo de número 7, Lucas capítulo 7, verso 11 ao verso de número 17, Lucas 7, 11 a 17. Palavra do Senhor, que será lida e exposta nesta oportunidade. Lucas 7, 11 a 17. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do único filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou a esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Eu quero frisar aqui o verso de número 16, a parte final, que diz assim: Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, já podemos louvar o Senhor, canções, hinos, orações, expressão de gratidão. E toda vez que a Tua palavra é aberta para ser pregada, é a Tua voz sendo dirigida ao nosso coração. É a Tua palavra sendo dirigida às nossas vidas, às nossas famílias, às nossas casas, a uma nação, a um povo. E nós damos graças ao Senhor porque temos tido ainda o privilégio de ter as Escrituras sendo pregadas. Tua palavra nos adverte que haverá um tempo em que as pessoas andarão de mar a mar para ouvir a palavra e não haverá quem pregue a Tua palavra. É um tempo oportuno, portanto, esse que temos tido, Deus, em que podemos abrir as Escrituras e buscar nelas orientação, direção, abrir as Escrituras e encontrar nelas boas notícias, boas novas para a nossa salvação, para a nossa edificação, consolo e correção. Assim, ó Deus, nós oramos confiados de que o Senhor há de prosperar a semente a ser lançada no coração de todos nós, os que estão aqui na igreja, os que estão em suas casas, em qualquer ambiente em que possam estar ouvindo a pregação do Teu Evangelho nesta hora. Usa o Teu servo, ó Deus, assim oro, em nome de Jesus. Amém. A cura do filho da viúva de Naim. Introduzindo esta fala, irmãos, a humanidade ela tem um dia em que ela, ou pelo menos num contexto de Brasil, um dia em que ela se lembra dos seus mortos. Para nós aqui é o dia 2 de novembro, finados, dia de finados, dia que nós nos lembramos dos mortos, né? Agora, importante nós entendermos que Jesus, ele não celebra a morte. Jesus, ele veio para nos ensinar a celebrar a vida. Celebrar a vida. O cenário que nós temos desse texto é o cenário de uma cidade, a cidade de Naim, cuja região fica noroeste do Hermon e cerca de 9 quilômetros de Nazaré. Não era muito longe da cidade de origem de Jesus, Nazaré. Jesus nasceu em Belém da Judéia, viveu naquela região de Nazaré. O fato, irmãos, é que nós temos duas multidões
na descrição do texto. Duas multidões, dois povos. Primeira multidão é a multidão da vida, eu poderia dizer assim, onde Jesus, encaminhando-se à cidade junto com os seus discípulos, ou seus muitos discípulos, como diz aqui o verso de número 11, em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão, ou seja, muita gente. E no contexto judaico, você já deve ter visto nos canais de TV, nas reportagens, quando um árabe morre, toda a multidão chora pela morte daquele árabe. Quando um judeu morre, todo mundo chora, e há um pranto copioso pela morte de alguém. E, de alguma forma, nós estamos vendo aqui, de um lado, Jesus caminhando com uma multidão que certamente havia sido nutrida pela palavra dele, sido fortalecida pela palavra dele, sido encorajada pela palavra dele, sido abençoada pela palavra dele. E, por outro lado, nós temos aqui uma multidão que estava enlutada. Uma viúva havia perdido seu filho, levava um defunto, seu único filho, arrimo de família, certamente viúva, sem marido, e seu único filho morre. Aquela viúva certamente estava destinada a muito sofrimento e a ser esquecida, porque, primeiro, não tinha o marido e agora não tinha o filho. E por ser mulher, no tocante toda uma construção de uma descendência, de uma visão judaica, não era muito bem visto. De fato, elas eram esquecidas. Um funeral, um acontecimento, uma tristeza. E nesse cenário, Jesus está na multidão da vida, enquanto ele encontrava uma multidão que celebrava a morte, ou que chorava a realidade da morte. Irmãos, nós então temos um cenário bem atípico, a multidão da vida encontrando a multidão da morte, do choro. E naquele contexto, todo funeral era um acontecimento público, muita tristeza, algo comovente. Esse não era diferente. Os mais velhos certamente se lembram o dia em que aconteceu a morte do corredor Ayrton Senna. Na época eu morava em São Paulo, e o dia que o Ayrton Senna morreu, parece que parte de nós também morreu. No dia que ele morreu e que o corpo veio de Imola, da Itália, para o Brasil, para o funeral, parece que o Brasil estava num cortejo nacional com a morte do Ayrton Senna. Nós estávamos diante, de fato, de que nós fazíamos coro, nós fazíamos parte de uma multidão que estava sofrendo com a dor da morte. Uma única pessoa causou tanta comoção como Ayrton Senna. Ou quando morreu o presidente Tancredo Neves. Ele foi eleito pelo colégio eleitoral e logo após deu um problema de diverticulite nele, assim dizem. E quando houve a morte do Tancredo Neves, também houve uma comoção nacional, muito choro. Parece que a nossa esperança estava indo embora com a morte do Tancredo Neves. Parece que a nossa esperança estava indo embora com a morte do Ayrton Senna. Então nós sabemos exatamente o que é fazer parte da multidão que chora, que lamenta a dor da perda de alguém. Então, quando nós lemos um texto como esse, que fala de Jesus com uma multidão, e ao mesmo tempo fala dessa viúva que perdeu o filho, junto com uma multidão, nós sabemos o que é isso. Naquele tempo não tinha essa publicidade que nós temos hoje, de uma internet, de um canal de TV, né? Mas naqueles dias, certamente os rumores, notícia ruim corre fácil, né? E certamente a divulgação da morte daquele menino, daquele filho, daquela viúva, trouxe muita dor e muito sofrimento para todo mundo. Irmãos, essa é uma história interessante porque nós já sabemos o resultado final.
que Jesus vai trazer vida para esse menino. E é interessante que essa era a terceira vez que Jesus realizava um milagre como esse. Primeiro foi com Lázaro, quando Jesus é informado acerca da morte de Lázaro, quando ele chega e Lázaro já tinha sido sepultado, o corpo já cheirava mal, segundo as informações, e Jesus traz vida a Lázaro. Num segundo momento, a filha de Jairo, a menina estava doente, enferma, e Jesus, então, dá uma palavra de ordem e traz vida para essa menina. E agora, o filho da viúva de Naim. Queridos, em todos esses casos, nós vemos uma ação divina, soberana. E aí, vê-se que a morte não é tão poderosa quanto Jesus. Jesus, o amigo dos pecadores, mas o Senhor da vida. Jesus, o amigo dos glutões, mas o Senhor da vida. Jesus, aquele que andava com publicanos, com prostituta, com pessoas de baixa índole moral, mas com uma palavra de restauração, porque ele era o Senhor da vida. E nós sabemos que a morte veio como decorrência do pecado. Nós sabemos que a morte veio por conta da queda descrita em Gênesis capítulo 3, o pecado de nossos primeiros pais, o quanto aquilo foi prejudicial na relação com Deus, na relação com o próximo, na relação consigo mesmo, e inclusive na relação com a terra. A queda, ou seja, essa perda da santidade efetiva, plena, que Deus havia estabelecido até antes da queda, e que Adão e Eva desfrutaram, e nós cremos piamente nesse relato. Nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas, nós cremos que Deus, mediante o poder da sua palavra, trouxe à existência aquilo que não existia. Isso dá um nó na cabeça de muitas pessoas, e é exatamente no ato de fé e de confiança que nós cremos nisso, que Deus é Criador e, mediante o poder da sua palavra, Ele traz vida, Ele restaura, Ele faz. Mas, ao mesmo tempo, por conta do pecado de Adão e Eva, esse pecado trouxe como consequência a morte. A morte em 3 níveis. A morte, separação do corpo e a alma. Nós falamos hoje cedo na escola dominical que Tiago fala que a fé sem obras é morta. E ao final do texto de Tiago capítulo 3, Tiago vai dizer assim, que o corpo sem respiração é morto. É igualzinho uma fé sem obras. Muitos de nós quer crescer na fé, mas o exercício da nossa fé é no dia a dia, é diante de enfrentamentos, é diante das provações, diante das circunstâncias difíceis, como o Senhor pôs à prova Abraão, ordenando que ele sacrificasse o próprio filho. E Abraão foi até as últimas consequências para que isso acontecesse. Nós sabemos, irmãos, que nosso Deus tinha um plano grandioso, e nesse plano o pecado trouxe um dano terrível, fazendo com que houvesse então a perda da comunhão com Deus e, consequentemente, a morte física, separação corpo e alma, a morte espiritual, distanciamento eterno de Deus, e, consequentemente, a morte eterna, que é a descrição mais horrível acerca da morte, porque a Bíblia vai nos ensinar que onde arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o lugar que está destinado a todos quantos não crerem no Evangelho, no poder de Deus. Então a queda trouxe todo esse dano para todos nós. Então é importante nós entendermos que nesse cenário aqui, aquele que é o verbo da vida, no princípio era o verbo estava com Deus. Aquele que é o Senhor da vida, ele encontra nada mais, nada menos do que a multidão que vem sofrendo as dores, as agruras impostas pela morte que veio como consequência do pecado. Tristeza, infelicidade. Queridos, se não existisse o pecado na terra, nunca viríamos um funeral. Já pensou? Se não tivesse pecado, nunca ia haver um funeral.
Ninguém ia ter que enterrar ninguém. Ninguém ia ter que chorar pela morte de ninguém. Nunca teríamos isso. O mal gerado pelo pecado deveria provocar em nós um ódio profundo pelo pecado. É por isso que na Epístola de João, capítulo 3, o apóstolo João vai dizer assim: não ameis o mundo, nem aquilo que nele há. Porque esse mundo ele jaz no maligno. A Bíblia vai nos ensinar que aquele que ama o mundo é sinal que não nasceu de Deus, não foi nascido de Deus, e aquele que não nasceu de Deus, ele vive na prática do pecado. O pecado, portanto, irmãos, é esse mal gerado que deveria provocar em nós ódio profundo, mortal. A gente deveria ter ódio pelo pecado, odiar o pecado, porque o pecado ele traz isso que nós estamos experimentando hoje. Todo esse cenário que nós estamos vendo de maldade, todo esse cenário de enfermidade, de corrupção, todo esse cenário que envolve as relações quebradas, tudo isso é resultado do pecado. E por mais que nós queiramos contra-argumentar, dizendo que é fruto de um complexo natural da sociedade pós-moderna, não, isso é consequência do pecado. Fique bem claro nas nossas mentes que tudo que nós experimentamos de dor é como consequência do pecado. E aí é importante que a gente entenda isso, porque a gente sabe, aí a gente vai chegar à conclusão bíblica que o único que veio tratar o problema do pecado não foi nenhum sociólogo, não foi nenhum filósofo, não foi nenhum psicólogo, não foi nenhum médico. Quem veio tratar o problema do pecado foi Jesus Cristo. E o salário do pecado é a morte. Jesus está agora diante de uma multidão que estava sofrendo por conta do resultado daquilo que o pecado traz, a morte, sendo Ele o Senhor da vida. Eu quero identificar aqui, irmãos, nesse texto, 5 atitudes de Jesus. E eu quero que você pense na sua vida, nesta hora, como alguém que está como essa viúva, chorando por algum tipo de perda, sofrendo por algum tipo de situação difícil, angustiada por alguma situação, e pessoas, certamente, do seu lado, impotentes, sem poder fazer absolutamente nada. Nessa semana, eu perdi um grande amigo, Luiz Carlos, chamávamos ele de Macarrão. Um jovem que caminhamos juntos em Juiz de Fora, trabalho de jovem, de mocidade, trabalhamos na siderúrgica Mendes Júnior juntos, viajamos juntos. Um jovem que nós tínhamos um programa de rádio, que era do pai dele, conduzíamos um programa de rádio juntos. Nossa juventude foi junto. Moço de 51 anos, deu um câncer na cabeça, casado, 2 filhos, 2 filhas, uma de 18, outra de 12 anos aproximadamente. E nessa última quinta-feira o Senhor chamou o Luiz Carlos. Dor, eu senti uma dor profunda, meu amigo. E por mais que nós tenhamos uma fé genuína em Cristo Jesus, meu amigo se foi. Meu irmão, dia 9 de fevereiro, se foi. Outros que perderam, Alain citou aqui uma palavra de gratidão à igreja, perdeu o pai nesses dias. O que a morte traz para nós como consequência do pecado lá de trás. Então, Jesus, da mesma forma que ele encontrou aquela viúva, hoje é uma oportunidade dele se encontrar conosco. E o que nós podemos aprender com essas histórias? Porque essas histórias estão nas Escrituras, irmãos, não é para a gente ter um conhecimento bíblico da história da viúva de Naim, não. É para a gente entender o que Jesus faz com gente parecida com ela, que é exatamente como nós. O que Jesus faz? Quais as atitudes de Jesus diante de tamanha dor, tamanho sofrimento, tal qual nós lemos aqui em Isaías capítulo 53, foi lido pelo nosso irmão presbítero Alain, que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O que Jesus faz diante dessa realidade cruel, que não olha quem é rico, quem é pobre, quem é preto, quem é branco,
se é uma criança ou se é um adulto, se é uma pessoa que a gente ama muito ou se é uma pessoa que a gente odeia, mas que a morte tem uma força absurda sobre ela. O que Jesus nos ensina? Primeira coisa, verso 13, nós podemos entender aí que Jesus viu a mulher, diz, vendo-a. Aqui é uma designação que Jesus viu a mulher, a viúva, no meio da multidão. A multidão caminhava, mas Jesus viu a mãe, a viúva. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que o Senhor Jesus, Ele enxerga a nossa dor, Ele enxerga o nosso choro. Ele não está indiferente às dores que nós experimentamos. Ele viu a lágrima, ele viu a perda, ele viu a angústia, ele viu o rosto daquela viúva, certamente marcado pelo tempo, com as rugas, mas ele viu, porque ele tem interesse, ele se interessa. Naquela hora, no meio da multidão, ele conseguiu enxergar a mulher, a pessoa. Jesus é tão tremendo, quando a Bíblia fala que Ele sonda os nossos corações, porque no meio de uma multidão, Ele sabe como é que a gente está. Ele conhece o nosso interior, e Ele se importa com a dor daquela mulher, e Ele se importa de tal forma, irmãos, que no olhar que Ele tem para ela, no olhar que Ele tem com aquela pessoa, Ele vê sofrimento, certamente Ele vai enxergar aquela mulher, mas Ele enxerga no profundo do olhar dela a força da morte. Jesus olhou nos olhos dela, mas ele enxergou a dor, porque a dor é como consequência do pecado, e a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Jesus viu a morte lá no fundo do olho. Eu estou aqui mergulhando na história para a gente entender que Jesus, Ele sabe das nossas dores, Ele sabe do que cada um de nós passa. Ele sabe, no meio de uma multidão sofrida, quem precisa dessa compaixão e quem é merecedor dessa graça. Porque no meio da multidão como um todo, irmãos, havia uma mãe desolada. Aí a gente vai entender, por que Jesus então não olhou para outro lado? Porque Jesus manifestou graça, e Ele manifesta graça a quem Ele quer. Quem Ele quer. E Ele manifestou graça sobre ela. Aí o verso 14 vai trazer para nós a informação que Ele chegou para ela, e chegando-se, tocou a esquife, mandou parar o funeral, para tudo. Parou o funeral e deu uma ordem de comando. Deu uma ordem. Irmãos, Jesus, Ele para o nosso funeral espiritual o dia que, mediante a ação do Espírito Santo, ocorre na nossa vida aquilo que a gente chama de regeneração em fé. Eu estava indo para o caminho da condenação, e louvado seja Deus, porque com 15 para 16 anos, Deus falou assim, você está indo para esse caminho aqui é morte, viu? Mas eu vou te dar vida, eu vou manifestar a vida. Jesus, quando encontra conosco e manifesta essa graça, Ele vai mudar esse cenário, para trazer vida para nós. É o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 8. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mas Ele olha no nosso olho, porque Ele quer ver o quanto essa morte é danosa. Mas, ao mesmo tempo, há um triunfo, tal qual o apóstolo Paulo vai dizer, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque o Senhor Jesus é o Senhor da vida. Ele chega naquele momento, para aquele funeral, chega naquele esquife e dá uma palavra de comando. Segunda atitude que eu vejo nesse texto, irmãos, a primeira delas é que Jesus está enxergando a nossa dor, vendo-a. Segundo, Ele se moveu de compaixão
verso 13, diz assim: vendo o Senhor, se compadeceu. Compadeceu. E o que é compaixão? O que isso significa, irmãos? Jesus é afetado pelo sofrimento humano. Não se torna indiferente diante da dor humana. Ele se compadeceu. Compaixão. Compaixão, o que é? É o pesar pela dor alheia, que gera um impulso, uma atitude altruísta, para fazer alguma coisa para aliviar a dor do outro, o sofrimento do outro. Compaixão é isso. Eu sempre falo que nós temos que distinguir algumas palavras. A antipatia, antipatos, patia, sentimento. Antipatia, não tenho sentimento. Eu posso, de repente, ter uma antipatia para com alguém. Você pode ter uma antipatia, eu não gosto. Você não gosta de alguém. Aquela pessoa, para mim, é uma pessoa antipática. Não tenho sentimento. Aí, a simpatia é quando eu gosto e até me abro naquele sorriso majestoso, alegre, mas eu apenas tenho um sorriso, mas não me envolvo muito. E certamente você passa na rua, talvez pessoas que você nunca nem conversou, mas parece que aquela pessoa simpática, se ela te cumprimenta, você cumprimenta, ou aquele parente, ou aquele amigo, enfim, aquela pessoa é simpática. Olho para ela, dou um sorriso, que legal, nossa, é tão simpático, né? Mas ela no canto dela e você no seu canto. A empatia, o empatos, é diferente. Diferente da antipatia e diferente da simpatia. A empatia, eu vejo o outro, e se ele está tendo dor, a dor dele é a minha dor. O choro dele é o meu choro. O sofrimento dele é o meu sofrimento. E como eu disse, nessa semana, perdi esse amigo meu. Nossa, eu fiquei pensando na esposa jovem, menos de 40 anos, filha adolescente, filha pré-adolescente, perdeu o pai há 1 mês atrás. Juliana, fui pastor dela. Doeu. Aí eu escrevi um texto, uma forma de me aliviar diante daquela dor, e mandei para eles, mandei para ela da minha amizade com o Luiz Carlos, e bem como com ela também. Irmãos, na empatia a gente não fica parado. Na empatia a gente faz alguma coisa para tentar aliviar a dor desse outro que está sofrendo. E é exatamente isso que Jesus realiza, que ele faz, porque quando ele se compadece, ele mostra essa empatia, essa compaixão. Se a dor do outro não me causa estranheza, é sinal que nos tornamos indiferentes. Se a dor do outro não me causa compaixão, é sinal que estamos distanciados. Mas Jesus é diferente. E nesse momento, Jesus mostra exatamente esse comportamento de empatia. Ele se importa, ele se interessa diante de uma situação de dor e sofrimento, as quais nós podemos estar experimentando. Primeiro, ele vê. Segundo, ele se torna empático. Ele faz alguma coisa em prol de. Isso nos ensina, irmãos, a não agirmos com indiferença diante da dor do outro. Não sermos indiferentes em relação àquilo que o outro está sofrendo. E nós, muitas vezes, nós construímos uma mentalidade distorcida de quem é o outro. Porque a gente sempre acha que o outro vai aguentar mais do que todo mundo. Às vezes a gente acha que o pai de família vai aguentar mais, às vezes o pai está sofrendo e o filho está indiferente. A mãe está sofrendo e a filha está indiferente. Às vezes o filho está sofrendo, mas os pais não estão nem aí. Às vezes o irmão da igreja está sofrendo e a gente não está nem aí. Às vezes o pastor está sofrendo e ninguém está nem aí.
Porque a gente acha que o outro é o quê? É forte. E ninguém, irmãos... Mas como eu estava dizendo, nós já vimos aqui duas atitudes de Jesus, que ele viu a dor daquela mulher, Jesus se compadeceu dela. Terceira atitude de Jesus, Jesus dirige palavras de consolo àquela mulher. Palavras de consolo. Irmãos, quando Jesus vê aquela mulher, verso 13, vendo-a, compadeceu-se dela e disse: não chores, não chores. Importante nós entendermos a força das palavras. Tiago, capítulo 3, fala que nós temos um instrumento no nosso corpo, que é a língua. E Tiago 3 fala que a língua é comparada ao fogo. É fogo que contamina o corpo inteiro. Com a nossa língua nós bendizemos a Deus e nós amaldiçoamos as pessoas. Com a nossa língua nós imputamos maldição sobre as pessoas. Então a nossa língua é algo sério, mas Jesus, com muita prudência, e certamente em função de ser uma pessoa cheio do Espírito Santo, Jesus é cheio da presença do Pai sobre ele, uma vida santa, uma vida dominada de fato pelo Espírito. Jesus naquela hora dá uma palavra, e há uma força na palavra de Jesus, quando ele diz: não chores, não chores. Qual será o motivo pelo qual você esteja chorando nos dias de hoje? Quais os motivos da sua tristeza? Porque aquela mulher tinha motivo para estar chorando. Uma viúva que agora perde o filho. Mas, irmãos, nem sempre nós falamos coisas que abençoam a vida das pessoas, porque nós temos, muitas vezes, a infelicidade de não usarmos a nossa língua, fruto de uma vida cheia do Espírito e com domínio próprio. Como nós criticamos, como nós amaldiçoamos, como nós desqualificamos uns aos outros, como nós trazemos dano uns para com os outros. Mas Jesus não, ele não faz isso. Gosto muito quando o Evangelho fala assim que Jesus ele não quebra a cana que já está quebrada e não apaga a torcida que fumega. Aquela mulher já estava destruída, perdeu o marido, perde o filho. Aquela mulher já estava tomada de desesperança, sepultando agora o seu filho. Mas Jesus dá uma palavra que encoraja, e palavra vinda de Jesus, por menor que ela seja, irmãos, são palavras de poder, e a palavra que Jesus anuncia era: não chores, não chores, não chores. Em janeiro do ano passado, um grupo de jovens aqui da nossa igreja, mais precisamente no dia 29 de janeiro, algumas pessoas foram comigo para Brumadinho, quando aconteceu aquele estouro da barragem, que certamente a imagem está registrada na sua mente, está registrada nas suas emoções também, porque a gente chorou com aquele cenário de morte, de pessoas que foram trituradas por conta daquela lama que desceu da barragem, algo terrível. E 3 dias após eu fui com um grupo de irmãos a Brumadinho para tentar dar uma palavra de apoio, porque nós nos sentimos na obrigação, até porque temos uma igreja irmã ali, de tentar dar um apoio e de dar uma palavra. Depois, alguns dias depois, nós fomos com um grupo de jovens e passamos o dia todo levando o Evangelho a pessoas. Saímos pelas ruas de Brumadinho, entregando folhetos, batendo na porta das pessoas, na expectativa de que, se alguém abrisse a porta, pudesse nos ouvir, ao menos receber uma oração. Um grupo de 14 moços, mais ou menos, foi comigo para lá, e nós assim o fizemos. Batemos em várias portas e pudemos orar com muitas pessoas, porque havia choro, havia dor, havia sofrimento. E Jesus é esse que sempre, quando se levanta,
para dar uma palavra. A sua palavra tem poder e na sua palavra tem consolação. E é interessante que Lucas capítulo 2, verso 25, fala exatamente o quê? Diz que Simeão esperava a consolação de Israel, e o Espírito lhe havia revelado que esta consolação era o próprio Senhor Jesus, que haveria de tomar em seus braços. Simeão tomaria em seus braços aquele que seria a consolação de Israel. Segundo Coríntios, capítulo de número 1, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa consolação, ela transborda por meio de Cristo. Vem por meio de Cristo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo é nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu eterna consolação e boa esperança. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2, diz que devemos nos relacionar com consolação de amor, comunhão no Espírito e com entranhados afetos de misericórdia. O que eu quero que você entenda com isso? Jesus é a própria encarnação da consolação. Jesus, ele encarna essa consolação, como ele é o verbo, ele encarna a palavra, ele encarna essa consolação. E uma palavra vinda de Jesus conforta o coração, porque ele diz, não chores. E aí vem uma pergunta para nós, quais são os motivos do nosso choro nesses dias? O que tem te feito chorar? O que tem feito com que suas lágrimas estejam sendo derramadas dia após dia, noite após noite, ano após ano? Certamente, se você já ouviu a palavra de Jesus, não chores. Se você já teve a palavra do Senhor consolando o seu coração e confortando, é uma palavra de esperança e de renovação. O Senhor tem sempre essa palavra preciosa para o nosso coração. Ele vê a nossa dor, ele se torna empático e ele tem uma palavra de consolo. Não chores. Haverá um dia que esse Jesus estará enxugando dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse vai nos ensinar isso, que um dia nós não teremos mais que buscar consolação em outras pessoas, mas Ele mesmo vai estar eternamente trazendo consolação. Mas naquela hora, naquele momento, aquela mulher precisava de uma palavra de encorajamento. E a palavra de Jesus era, não chores. Quarta atitude de Jesus. Chegando diante do esquife, tocou e trouxe uma palavra vivificante, uma palavra que trouxe vida. Conforme nós já lemos aqui o texto, verso 14, chegando-se, tocou a esquife e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Parou o cortejo, parou o funeral, dirigiu-se à mãe e agora olha para aquele moço que certamente já não corria mais sangue em suas veias, que já não havia fôlego de ar em seus pulmões, que seu cérebro já tinha parado, já não funcionava, mas Jesus, diante desse quadro em que ele é o Senhor da vida e vê o que o pecado trouxe para a raça humana, Jesus dá uma ordem, e dá uma ordem para a morte, dá uma ordem para a morte, muito mais do que para a pessoa do indivíduo que está ali, ele dá uma ordem para a morte. Jovem, eu te mando, levanta-te, levanta-te. E diz a palavra do Senhor que sentou-se aquele que estivera morto. Até alguns instantes, o menino estava morto, sendo levado esquife, um caixão. Jesus chega, multidão da vida, o Senhor da vida, confronta a morte, cala a voz da morte, consola a mãe e dá uma ordem, levanta-te. Irmãos, como eu disse há pouco, há muitas coisas que têm trazido morte para as pessoas. Eu disse que a morte ela tem 3 nuances, 3 aspectos: a morte física, separação do corpo e da alma,
a morte espiritual, distanciamento de Deus, e a morte eterna. Aqueles que já foram sem Cristo, receberão o juízo no dia final e estarão eternamente longe do Senhor nosso Deus, sofrendo por meio do corpo as condenações e os flagelos que a Bíblia diz. Mas para quem está vivo ainda, é uma oportunidade preciosa de receber uma palavra de vida. Porque Jesus, Ele tem essa palavra de vida para nós hoje, tal qual aquele jovem que estava sendo levado para ser enterrado. Certamente há muitas circunstâncias que têm levado muitas pessoas a essa morte espiritual, ainda que biologicamente estejam vivas. São verdadeiras pessoas que estão mortas espiritualmente falando, ainda que biologicamente vivas. E estão diante de um cenário de morte, e que o Senhor, quando permite que a palavra chegue a esses corações, dá a oportunidade que a vida lhe seja restaurada, a vida lhe seja trazida mediante o fôlego do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos traz de volta a comunhão com o Pai. Aquele jovem, portanto, irmãos, ele recebe um grande presente. Ele tem o fôlego de vida de volta. Mas mais do que o fôlego de vida, é termos o fôlego de vida espiritual de volta. É encontrarmos sentido na vida. E nós só encontramos sentido na vida quando nós temos esse encontro com Jesus, quando Ele tem esse encontro conosco. É por isso que nós cremos piamente, nós somos monergistas, ou seja, a salvação ela vem de Deus. É Jesus, o Deus encarnado, que está diante daquela realidade da morte. O morto por si só não podia fazer absolutamente nada. O morto ia ser enterrado. Somos monergistas. A palavra de Deus nos ensina em Jonas: do Senhor vem a salvação. Do Senhor veio vida, como do Senhor vem salvação a nós, irmãos. E a bênção que a gente tem nessa quarta atitude de Jesus, o que vem como resultado, é que ele traz vida a esse moço e entrega de volta a sua mãe. Jesus devolve a alegria. Diz o texto que o Senhor Jesus restituiu a sua mãe. Restituiu o filho à sua mãe. O menino sentou, o menino falou, e Jesus falou: está aqui, de volta o teu filho. Ah, como uma cena dessa deve passar em nossa mente e trazer em nós a esperança da intervenção do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Aquela mãe, irmãos, diante desse cenário, ela poderia estar num grande conflito. Aquela mãe, até antes do momento de Jesus curar esse menino, trazer vida a esse menino, poderia estar num grande conflito. Como também, como citei há pouco, a minha querida irmã Juliana Pereira, lá em Juiz de Fora, precisa muito da consolação do Espírito, porque perdeu o pai há um mês e perdeu o marido na última quinta-feira. E muitos que têm perdido. Se nós não temos o Senhor ao nosso lado, é bem provável que, diante de cenário de perdas e mortes e conflitos e sofrimento, nós nos revoltemos contra Deus. Nós nos revoltemos contra o Altíssimo. E vêm as perguntas retóricas: Senhor, por quê? Senhor, como? Como o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me abandonou? Psicologicamente, quando nós temos alguma situação que a gente não compreende, a gente fala que a gente passa por um processo, e esse processo, segundo Elizabeth Kubler, que é a autora de uma reflexão psicológica do que acontece quando a gente tem algum tipo de sofrimento e perda, ela diz que a primeira coisa que a gente experimenta quando a gente tem algum momento difícil, que não dá conta de lidar com a perda, é a negação. A negação é aquela ideia de que
fulano tal morreu, a gente diz, eu não acredito. Eu não acredito. Fulano de tal morreu, eu não acredito. Aquela mãe, certamente, quando teve a notícia do filho, ela poderia ter entrado nesse conflito. Elizabeth Kubler diz que um segundo momento, depois da negação, é a raiva, a ira. A raiva, ela surge como um sentimento em função da finitude, da limitação. E aí vem aquela agressividade, eu me revolto com tudo e com todos. Né? Tanta gente para morrer, porque logo ele. Tanta gente para ruim por aí, porque a gente começa a racionalizar, porque logo ela, porque logo ele. Aquela mãe poderia passar por esse processo de negação, poderia passar por esse processo de raiva. Isso acontece conosco. Quando a gente passa perda de emprego, perda de namorado, um casamento que não deu certo, alguma situação que foi contra a nossa vontade, contra o nosso querer, e que trouxe muito sofrimento, a gente emocionalmente pode passar por essas fases. Essa mãe poderia passar por essas fases. Essa mãe poderia passar pela fase da ideia, da negociação, da barganha até com Deus. Mas isso aconteceu por conta disso. A gente tenta jogar com a nossa mente para processar a ideia do que aconteceu de fato. Numa barganha. Uma quarta fase é quando a gente se dá conta de que, de fato, a gente perdeu, a gente entrar num processo de depressão. E essa depressão gerar isolamento social, e essa depressão gerar muito sofrimento. Como, por exemplo, diante dessa pandemia, muita gente perdeu emprego, que pode ter entrado nessas fases. Nossa, não acredito que exista isso. Fica com raiva, agressivo, barganha, depressão, perdeu o emprego, perdeu a empresa. Alguns casamentos foram para o brejo, literalmente, se perdeu. Alguns relacionamentos, até mesmo nós aqui não termos a condição de termos um culto presencial com toda a igreja cheia, como a nossa igreja sempre estava, isso traz depressão, isso traz angústia, isso é uma perda, isso é uma morte. A gente está tendo que lidar com essa morte de não conseguir cultuarmos mais juntos. E emocionalmente, a última fase desse fato é a aceitação, até que a gente caia naquele momento de serenidade, de entender que aquela realidade da morte, ela veio, a gente perdeu aquilo, e aí a gente vai ressignificar, dar um outro sentido para a nossa vida, a partir da consciência que a gente teve a perda daquilo. Amados, ainda bem que nada disso aconteceu com aquela mulher. Poderia ter acontecido. Mas é provável que na vida de muitas pessoas isso possa estar acontecendo. O fato é que, diante daquele quadro que Jesus está como o Senhor da vida, lidando com a realidade da morte, Jesus ultrapassa qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer conjectura, e ele, como o Senhor da vida, ao devolver o menino à mãe, o menino falando, o menino conversando, há uma percepção clara, e diz o verso 16, que todo mundo, multidão da morte, reunida com a multidão da vida, vendo aquele cenário, não um espetáculo, não um circo, mas um momento onde o Deus Altíssimo, encarnado na pessoa de Jesus, e mediante o poder da palavra de Jesus, o poder do Espírito Santo de Jesus, mediante esse poder, o povo reconhece, há um temor, e não se dizia outra coisa senão: Deus visitou esse lugar. Deus visitou esse lugar. Deus visitou essa viúva. Deus visitou esse menino. Deus nos visitou por meio de Jesus. Amados, a visitação de Deus, na visitação de Deus, sempre tem algo surpreendente que possa acontecer, que sai do nosso controle, mas não sai fora do controle de Deus.
não sai fora do controle de Deus. O resultado, o milagre. Isso foi o milagre. Primeiro com Lázaro, segundo com a filha de Jairo, terceiro com esse jovem. Aquela viúva certamente estava vivendo um desses momentos sublimes. Na pior das hipóteses, poderia estar vivendo esses momentos aqui como nós falamos. Mas eu quero crer que ela não teve nem tempo para viver essas fases que eu citei aqui, porque Jesus estava presente e impedindo com que aquilo se tornasse um dano maior. Somente o encontro divino pode mudar qualquer situação de morte, de perda. De um lado, a multidão da morte, a viúva e o cortejo. Do outro, Jesus e seus discípulos, levando a vida, a ressurreição, a paz, a esperança, a alegria. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Eu quero concluir essa fala lembrando acerca de um filme chamado A Espera de um Milagre. O filme foi ambientado em 1935. Estava no corredor de uma prisão sulista nos Estados Unidos, um homem negro acusado de estuprar uma garota, uma menina. E estava como chefe da prisão um guarda, um personagem de Tom Hanks. E entre eles havia uma relação em comum, baseada na descoberta de que aquele prisioneiro ele possuía um dom mágico, que ao mesmo tempo misterioso, milagroso. E no filme, o diretor do presídio tinha uma esposa com uma enfermidade, com um câncer maligno. E esse personagem, o ator principal, John, é levado na casa do diretor do presídio e lá, no momento mágico, digamos assim, aquele prisioneiro que era visto como estuprador, e ele se deita na mesma posição que a mulher, e o filme retrata a ideia de que a enfermidade da mulher agora é absorvida pelo John. O John, ele puxa a enfermidade, a doença dela. Logo em seguida, levam ele para o presídio de volta. E aquela mulher é devolvida a seu marido de maneira perfeita. Talvez seja uma das imagens mais emblemáticas, quem já viu o filme tem isso na mente. Se você não viu, estimulo que você assista ao filme, que é muito interessante. E essa imagem é a imagem que me vem quando eu vejo um moço morto e o Senhor Jesus trazendo vida para ele e devolvendo para a mãe. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Amados, isso é uma descrição bíblica. Mas o Senhor Jesus continua fazendo milagres nos dias de hoje. Muito mais do que o milagre de trazer alguém à vida, porque aquele filho morreu mesmo, de novo. Mas é o milagre da ressurreição espiritual, da vida espiritual. E você pode ser um desses que esteja caminhando com a multidão da morte espiritual. Você talvez siga esse cortejo que celebra a derrota, o pecado, a finitude humana. E somente um encontro com Jesus pode mudar isso. Somente um encontro com o Senhor da vida pode mudar esse cenário. Eu louvo a Deus, porque esse encontro na minha vida foi com 15 para 16 anos, e depois desse encontro a minha vida foi outra. E, lamentavelmente, muitos amigos meus que não tiveram esse encontro, a caminhada de vida deles foi muito infeliz. E muitos que morreram sem Cristo, no pecado, da droga, da prostituição, da maldade, da perversidade, do vício.
E o Senhor nos chama à vida. Quando o Senhor tem esse encontro conosco, é porque Ele quer nos oferecer a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A presença e o poder de Jesus faz o milagre acontecer. E onde a morte, brota a vida. Onde a tristeza, brota a alegria. Onde há desespero, nasce a esperança. Aquele fato provocou nas pessoas temor, de todos se apoderou temor. Glorificação, glorificavam a Deus. Reconheceram o ministério profético de Jesus, reconheceram a visitação de Deus sobre o seu povo e falavam espantosamente dos feitos de Jesus. O Covid está aí. O Covid é o anúncio da morte. Covid é resultado do pecado. Com quem a gente vai andar? Com aquele que gera vida ou com aquele que nos oprime com a força da morte? É fato que não podemos ignorar, mas o que nós temos que saber é que nós andamos com Jesus. E quando nós andamos com Jesus, quando nós somos visitados pelo Senhor, o que Ele nos oferece é a vida. E o meu desejo é que você receba, primeiro, a vida espiritual em Cristo, recebendo a palavra dele em seu coração. Segundo, se houver enfermidade, oramos para que Deus possa trazer cura sobre a sua vida, restabelecimento, mas havendo cura que haja propósito. Eu fui curado, eu fui restabelecido com o propósito de viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de consagração ao Senhor. E assim, irmãos, nós estávamos glorificando nosso Deus, tal qual aquelas pessoas. Aquela multidão que era dividida entre a multidão da morte e a multidão da vida, agora se fez uma única multidão, uma multidão que celebrava a vida e celebrava, sobretudo, a vida em Jesus. É por isso que nós podemos, tal qual lemos no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar e assim nós encerramos nosso trabalho nesta noite. Pai Santo, obrigado por esse momento de culto e de pregação da Tua palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Não permita, Deus, que a queda da transmissão haja perda do conteúdo da palavra que foi pregada nesta noite nos corações que estão acompanhando os nossos cultos. A que o Senhor possa trazer vida espiritual àqueles que perderam a esperança, que talvez estejam caminhando na multidão da morte. Traz, ó Deus, cura física para os que precisam de cura, de saúde. E oramos também, ó Deus, para que o Senhor possa restabelecer aqueles que estão com os joelhos trôpicos, descaídos, que, ó Deus, perderam a fé genuína e, consequentemente, ó Deus, estão cambaleantes. Traga-os de volta à Tua presença. Dá uma palavra de ordem, de restabelecimento espiritual da vida desses irmãos. Oramos, ó Deus, também para que o Senhor possa nos dar sempre um espírito de gratidão pela bênção que o Senhor nos dá, de recebermos o Evangelho como meio de graça que abençoa e fortalece a nossa vida e a nossa fé. Assim nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e as virtudes do Espírito Santo repouse sobre a igreja aqui presente, os irmãos em suas casas, bem como todo o povo de Deus em toda a terra, agora e para todo sempre. Amém.